Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ou bem-vindo. E a gente tá mais com um podcast de Você Sabia Espiritismo. E qual que é o tema de hoje? Se os espíritos influenciam na nossa vida? Se eles podem ler os nossos pensamentos. Que é quase a mesma coisa, a gente vai entender isso aqui, né? Então, qual que é os nossos nomes? O meu é Yasmin. O meu é Amanda. E o meu é Alan. Sejam bem-vindos. É muito bom estar com vocês aqui de novo. Se tiver alguém aí, né, ouvindo a gente, já vai mandando um comentário, um oizinho aí pra a gente se esquentar aqui, né? Isso. Porque a gente acha bom quando alguém comenta, não é? Uhum. E aí, vamos começar? Vamos. Responde pra mim, gente. Como é que é esse negócio? Os espíritos podem ler os nossos pensamentos? Sim. Como que funciona esse negócio? Tipo assim, pode falar das frequências? Do jeito que você quiser. Tá. Quando vamos supor, a gente tá numa briga, aí a gente vai tá numa frequência de raiva e os espíritos do mal vai falar, eles vão ver a frequência e vão falar, opa, tem um lugar ali pra mim. E aí eles vão e falam, responde ele ou ela, tanto faz, responde fulano, fala isso, xinga ele e tal. Mas se você saber, às vezes a gente acha que é nosso pensamento, mas não é. E se você saber se é os espíritos, se você saber diferenciar, e você vai conseguir ter mais, como que fala, pai? Controle. Controle. Muito Isso. bom. E como é que funciona isso, Amanda? Tá com raiva, o que acontece? Gera o que, assim, na mente da pessoa? Gera uma frequência. E uma imagem, é isso? Um quadro de... Imagem. Isso. E aí, quando gera o quadro de imagens, aí eu não sei explicar como que é o formato assim. Eu não sei, né? Mas explica do seu jeito. Vamos fingir que é um quadro e a imagem de alguma coisa, né? E aí, a gente fez essa frequência e é como os espíritos ligassem o rádio quando ouvissem, sabe? Tipo, quando eles sentissem essa frequência. Aí, eles vão lá e falar e tal, entendeu? E aí começa uma comunicação mental, é isso? Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, vamos supor, nesse exemplo que a Yasmin deu ali. Tem alguém brigando, aí aquela briga gerou uma frequência de raiva. Tchum, aí ligou uma frequência. Aí o espírito sintoniza aquela frequência e fala, opa, tem alguma coisa que eu tô sentindo aqui que tá me atraindo ali naquele negócio, naquele barulho ali. Vou ali ver o que é aquilo. Chega lá, ele vê, ele é atraído, aí ele vê as quadros mentais, né, a pessoa xingando, vendo, então ele começa a ver tudo que está acontecendo ali. Então é igual quando a gente liga a rádio, que vocês estão falando de frequência ali, eu sintonizo naquela frequência e eu ouço o que está acontecendo na rádio. Então aquela frequência atrai o espírito e aí o espírito começa a ter uma ligação mental com a gente, é isso? Isso. E qual é o perigo disso nas nossas vidas? Mas não é só na situação de raiva, né? Em qual outras situações que pode ser? Na situação, tipo... Do bem também. Do bem, mas eu tô pensando num exemplo. Como se alguém te elogiou e você vai fazer o quê? A pessoa te elogiou, você vai ficar bem, né? E aí os espíritos do bem podem falar pra você elogiar ela de volta ou fazer alguma coisa boa. E aí, primeiro antes de continuar, vamos dar um oi lá, quem tá ali? Cibele de Lima, Paixão e Silva. Oi, madrinha, tudo bem? Estamos com audiência internacional de mineiros. Então tá. Então quer dizer que se a gente então se perguntar assim, será que os espíritos então influenciam na nossa vida? Até no livro dos espíritos, né? Tem essa pergunta. Os espíritos influenciam na nossa vida? Aí lá fala, mais do que a gente pensa. Mais do que a gente imagina que eles podem influenciar. Que, na verdade, eles nos guiam e nos dirigem. Agora, o que define se é um espírito bom ou um espírito não tão bom assim? Eu não vou chamar ele de mal, porque talvez ele, né, não seja tão mal assim. Não vamos dar essa palavra de mal, mas um espírito que não é do bem.
O que diferencia se um ou outro vai dirigir a minha vida? Calma. Uai, pai, eu não consigo explicar. Ó, imagina que a minha vida é dirigida por Os espíritos. pelas influências espirituais, independente se é bom ou se é ruim, né? Não é a frequência? Não é o que eu penso que influencia? Sim. Não é? Então, o que vai determinar se é um espírito bom ou se é um espírito ruim? Se você, na sua vida, ter frequências só ruins, negativas, pensamentos negativos, os espíritos do mal vão ficar com você, sabe? Se você tiver pensamentos bons, positivos, não brigar tanto, ter coisas boas, eles vão seguir a vida com você. E assim vai. Então, como é que seria isso se a gente pudesse comparar com as amizades? Como seria? Vamos supor... quer falar? Pode falar aí. Vamos supor, a gente tem aquele amigo que fuma, bebe, te influencia a ir pra balada. Aquilo vai atrair muitas coisas negativas. Ou vamos supor, você tem uma amizade que vocês brigam muito, vai atrair coisas negativas. Agora vamos supor, tem uma amizade que a pessoa te influencia a ajudar o próximo, a fazer o bem, te leva numa igreja, ou enfim, você vai atrair espíritos do bem. Então tem a ver com a forma com que eu me comporto. Isso. Né? Então, Jesus disse uma frase bem interessante, que era assim, ó, me digas com quem tu andas. Vocês sabem essa frase? Acho que Eu sim. acho que eu já ouvi falar. Eu só não lembro como fala. Que eu direi quem tu és. Sim. Não é? Sim, O que vocês pensam sobre essa frase? O que você pensa, Amanda? Ó, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quem fala essa frase mesmo? Jesus. Tá. Então é como se Jesus ele falasse, tipo, me diga com quem você está. Que tipo de amigo você está andando? Tipo, se for um amigo do mal, essas coisas, tipo, fuma, bebe, vai pra balada, essas coisas, aí ele diz que ele dirá de o que tu és, né? Então, se você começar a seguir esse amigo, então significa que ele vai falar quem você é, né? Porque se você anda com as pessoas que fazem o mal, a chance de você fazer o mal é grande. É isso que você está me dizendo? Interessante. E o que a gente pode fazer para evitar essas coisas, né? Essas influências negativas? O que vocês acham? A gente tem que pensar, né? O que positivo. Pensar positivo. E se algum espírito do mal falar, faz isso e aquilo, você tem que perceber que ele tá querendo te influenciando. Te influenciar. Ele tá querendo te influenciar e tal. E aí, quando ele disser isso, você tem que... vamos supor que ele disse... uma pessoa disse que você é feia. Aí ele vai fala que ela é feia também. E algumas coisas você fala... você pensa, né, antes e fala... você não... Eu não gosto que você fique falando que eu sou feia, né? E essas coisas aí. Não pagar o mal com o mal. É tipo aquele de plantar ou colher, né? Então, Plantar e colher, o que eu planto eu colho, né? Que a gente até falou sobre isso no podcast passado. Mas aí vamos pensar o seguinte. Então, vocês estão me dizendo o seguinte, que os espíritos, eles influenciam as nossas vidas. Por quê? Por causa do pensamento. Eles sabem que eu penso alguma coisa e eles se aproveitam disso para manipular, né? Mas vocês acham... vamos pensar no dia a dia assim. Lembra de um dia que vocês não tiveram um bom comportamento. Lembra aí? Pensaram? Pensa num dia que vocês não tiveram um bom comportamento. Sei lá, respondeu o pai, desobedeceu. Acontece, nós somos seres humanos, né? Pensou? Sim.
Lembra o seguinte, naquele dia, qual que era, que tipo de sentimento que rondava vocês? Eu tava com raiva e, tipo, eu tava com muita raiva. Aí eu queria responder, eu queria xingar, enfim. E aí parece que tem uma vozinha dentro da cabeça da gente, é isso? Vocês já sentiram isso? Sim. E você, Amanda, lembra de um dia aí? O que você sentia? Eu tava com raiva e eu tava pensando a mesma coisa que a Yasmin. Vamos contar um negócio que aconteceu com a gente dentro do carro, vindo aqui pro centro? O que vocês acham? Como que foi, Amanda? A gente foi buscar a Amanda lá, né? E aí a Amanda entrou no carro. E aí, pode contar. Aqui todo mundo sabe que nós somos seres humanos imperfeitos, que não tem ninguém perfeito aqui. Como é que foi? A Amanda entrou. Foi domingo. Conta aí, Yasmin. Tipo assim, a gente tava vindo pro centro. Aí eu acho que eu tava estressada já com a minha mãe, não tava? Aí a Amanda entrou lá e ela tava com uma cara meio que de emburrada. Só que eu não sabia se ela tava ou não. Aí eu falei assim, Amanda, para de ficar emburrada. Aí ela falou algum trem lá e eu fiquei estressada. Aí eu comecei a retrucar, que fala, né? E aí a Amanda... E você ficou irritada porque a Yasmin tava conversando demais. Não era, Amanda? É, por causa que ela tava brigando com a mãe dela. Aí eu fiquei irritada, só que eu não falei nada. E aí, só que ela percebeu, olha só, ela percebeu sua irritação. Aí, naquele momento, pode ser que algum irmãozinho, né, ali tava ali. Ai, Yasmin, olha a cara da Amanda, né? Aí a Amanda, nossa senhora, essa Yasmin é chata. Aí o espírito tá falando aqui, nossa, mas essa Yasmin é chata. Fala que ela é chata, mano. Nossa, olha, tem que ela é chata, né? E aí, vocês perceberam que aí dentro do carro começou a ficar um clima diferente, assim, ficou uma energia pesada, não ficou? Sim. E como é que a gente pode fazer para não cair nessas? Porque é tão rápido que a gente nem vê, né? A hora que a gente vê, a gente, né? E quando a gente tá nessa situação, o que vocês acham que a gente pode fazer? A gente pode tentar ficar, tipo, não ficar retrucando, respondendo, ficar calada. E tentar resolver a base de conversa. Nossa, já ouvi essa frase muitas vezes. Quem fala? Resolver a base de conversa. A Yasmin que fala? É porque às vezes eu tenho uma amiga, né? Que aí às vezes a gente briga. Aí eu falo assim pra ela, a gente resolve tudo à base de conversa. Aí toda vez eu converso com ela, né? Tipo, quando ela tá brigando, eu vou conversando com ela. Aí eu falo pra ela, a gente resolve tudo à base de conversa, então não vamos brigar. Muito bom, né? Agora, quando é assim fora de casa, parece que é mais fácil, a gente sabe se controlar mais, né? Mas parece que dentro de casa, parece que a gente solta os cachorros, não é? Hã? Por que será que dentro de casa é assim, hein? Porque né, online, tipo no WhatsApp, assim, eu não sei explicar, mas eu ainda não sei, né? Mas tá tudo bem, a gente tá aqui pra aprender junto. Mas eu acho que, como é online, você não sinta, tipo, essas coisas, né? Mas quando você tá pessoalmente falando com uma pessoa e você fica com raiva, você sente mais forte, sabe? Mas e se for com uma amiga, mas em vez de ser online, presencial? Você acha que aconteceria uma briga, talvez? Sim. Sim, mas menos... Tipo assim, ó, eu já briguei... Eu nunca briguei com uma amiga. Não, acho que eu já, não sei. Mas, enfim. Mas a gente briga menos, não é igual com a família. Mas eu não sei como que responde isso. É por causa que a gente tem mais intimidade? Não sei. Porque com a família, a gente tem mais intimidade, mais liberdade e a gente tende a ser mais verdadeiramente quem a gente é. Então, a gente não fica assim, nossa, se eu falar isso, eu vou machucar o fulano, o que ela vai pensar de mim? E aí é onde a gente machuca as pessoas das nossas famílias, né? E é onde os espíritos adoram fazer picuinhas, né? Por quê? Que vocês acham? Que é na família que é um lugar onde os espíritos gostam de... Né, os espíritos que querem influenciar negativamente a gente. Por quê? Porque eles querem afastar a gente, talvez? Porque eu acho que é porque você tem mais intimidade e aí a coisa fica mais séria, entendeu? É porque na família é a base de tudo.
é a família que ajuda, as pessoas que realmente, né, que geralmente estão mais disponíveis para nos ajudar, é a nossa família. Então, muitas vezes, a obsessão ou os espíritos que querem fazer o mal para a gente, eles querem afastar a gente das nossas famílias. Principalmente os jovens, as crianças. Por quê? Por que eles querem afastar as crianças dos pais, por exemplo? Nessa fase que vocês estão, assim, de pré-adolescência. Pra a gente, tipo, ir pro caminho do mal, fazer coisas erradas, enfim. Exatamente. Então, vocês entendem o perigo disso? Então, assim, o dia que vocês começarem a pensar muito assim, ó, nossa, eu não aguento mais essa casa. Nossa, mas meu pai tá chato. Nossa, minha mãe tá chata. Nossa, meu irmão tá chato. E começar a pensar muito nisso, o que vocês acham que pode ser isso? Pode ser irmãozinhos do mal? Uhum. Posso dar um exemplo de uma menina que aconteceu? Pode. Fala fulano. Eu não sei o nome dela. Aí, tipo assim, a mãe dela batia muito, tipo, espancava. A menina tinha 14 anos. A mãe dela espancava ela. E aí um dia, porque um dia a mãe dela chegou bêbada em casa, né? E aí ela tava lavando louça, a menina de 14 anos. E aí a mãe foi bater na menina. Só que aí a menina, ela tava com uma faca na mão. Aí, tipo, ela foi e esfaqueou a mãe dela. Ela virou e esfaqueou a mãe dela. Mas ela tava contando que quando ela fez isso, ela não queria ter feito isso, mas na hora deu muita raiva e ela ficou até cega e fez isso na mãe dela. E são irmãozinhos do mal. Como que ela ficou cega? Tipo, ela não conseguiu. Na hora, cega, tipo. Ela não conseguiu dominar os sentimentos dela. Ah, tá. Então, ó, tem uma coisa que chama ciclo do ser, que tem a ver com o que a gente está falando. Porque é o seguinte, tudo acontece aonde? Na mente. Na mente, não é? Quando eu penso, desce para onde? Pro coração. Pro coração. Coração é o quê? Aqui é pensamento, aqui é o quê? Peito. Coração. Sentimento. Então, pensamento, sentimento. Certo? Então, depois do sentimento, Gera uma ação. gera uma ação. Muito bem, Amanda. Então, para que a gente possa evitar que aconteça uma coisa como uma tragédia como essa, a gente precisa começar mudando aonde? Onde tudo começa? Na mente. Também. Então, o que a gente tem que fazer na hora? É porque é muito rápido. Eu penso em a velocidade da luz, já eu sinto. Entendeu? Eu penso e já sinto. Não é assim, eu penso, agora vai vir um sentimento, agora vai agir. Não. Então, por isso que a gente tem que fazer o que a Amanda sugeriu. Fala, olha, você tem que, se você tiver alguma coisa acontecendo, para e pensa primeiro. Fala, opa, por que esse sentimento está em mim? Não é? Aí, se eu faço isso, eu consigo, então, ter o controle das minhas emoções, né? Então, principalmente quando a gente é jovem, muito jovem como vocês, as emoções, né, os sentimentos, eles estão mais aflorados, assim, na flor da pele, né? E aí, é importante a gente prestar atenção nisso, né? E como é que a gente pode... e vamos supor que você prestou atenção, a gente prestou atenção nisso, mas a gente não está conseguindo mudar a frequência. Você continua com raiva. O que é uma ferramenta que a gente poderia usar a nosso favor? Tipo, orar e pedir conselho a Deus para Ele te ajudar a passar com a raiva, enfim. Oração, né? É uma excelente ferramenta, né? E como é que seria uma oração dessa, por exemplo? Imagina que você está com raiva de alguém. Vou perguntar para Amanda. Amanda, você está com raiva da sua mãe, um exemplo, né? E aí você está percebendo que essa raiva não passa e que tem um monte de vozinha na sua cabeça. Então você já está sabendo o que está acontecendo, né? O que estaria acontecendo num momento desse? Você está com raiva e começa um monte de vozinha assim na sua cabeça. O que pode estar acontecendo?
os espíritos estão Te te influenciando a fazer alguma coisa. Mas aí tá uma turbulência e você tá com muita raiva. O que você faria? Eu rezaria para Deus e Jesus me ajudar. Também eu ia para mim mesma, eu respiraria fundo e ia tentar me acalmar também. Tudo bem. E qual outra coisa que a gente poderia fazer? Vamos supor que mesmo rezando vocês não estão conseguindo. O que você poderia fazer? Dá pra fazer uma meditação também, né? Muito bom, uma meditação. E tem muita meditação guiada, né? Você pode entrar no YouTube, meditação para acalmar a raiva, né? Oração para acalmar a raiva. Se a gente não está dando conta sozinho, a gente tem que usar recursos, né? Isso. Mas o que mais que a gente poderia fazer? O que vocês acham? Eu também ia, talvez, para tentar passar essa raiva mais rápido, eu ia dormir, porque quando eu acordasse, eu tava mais calmo, né? Uhum. E vamos supor que você durma, Não passa. aí você acorda, você tá de boa, mas passa um pouquinho, sua mãe fala, Amanda, você não lavou a vasilha. E aí volta aquela raiva de novo. Eu me trancaria no quarto. Ou eu ia lavar a vasilha. Eu ia lavar pra tentar ficar de boa depois. Entendi. Mas o que vocês acham se nesse momento, se vocês, fizeram oração, não deu certo, fez isso, não deu certo, o que vocês acham se vocês pudessem pedir ajuda a alguém? Vocês acham que é um bom caminho? Sim. Sim. E para quem vocês poderiam pedir ajuda? Minha mãe. Ah, Ou também. pra minha avó. Ou pro meu pai. Meu padrasto. Ótimo, né? E como seria como é que a gente poderia numa situação dessa pedir ajuda para alguém? O que vocês acham? O que eu ia falar pra ele? Como você falaria para pedir Eu ajuda? falava, eu vou dar exemplo com minha mãe. Aí eu ia falar, mãe, eu tô sentindo muita raiva e não tô conseguindo me controlar, o que eu faço? Aí ela consegue me dar alguns conselhos. E você, Yasmin? Eu falaria, mãe, a senhora pode me ajudar a controlar a minha raiva e não ficar conversar comigo e perguntar o que está acontecendo comigo? Interessante, hein? Porque quando a gente faz assim, pode ser que a mãe da gente também está envolvida nesse sentimento de raiva, né? Sim. E é importante a gente falar assim, não, é importante a gente reconhecer aquela energia que está envolvendo a gente naquele momento, aquela frequência, porque a energia é frequência, né? Então a gente começa a pensar e a gente pode fazer um negócio, dar nome aos sentimentos. Quando a gente começa a dar nome aos sentimentos, a gente começa a entender o que está passando na nossa cabeça. Então, por exemplo, pensa assim, o que eu estou sentindo nesse momento? Estou sentindo raiva. Estou sentindo irritação. Estou sentindo medo. Estou sentindo angústia. Estou sentindo ansiedade. Né? Se você dá um nome para o sentimento, aí você pode, então, ter a chance de pedir essa ajuda com mais facilidade. E a pessoa sabendo o que você está sentindo, então a palavra é sentir. Se a pessoa sabe o que você está sentindo, ela vai conseguir te ajudar. Né? Por exemplo, mãe, eu estou sentindo ansiedade. Minha filha, então vamos fazer uma meditação, vamos respirar, né? Vamos fazer uma oração, vamos pedir para que Deus afaste essa ansiedade sua, né? E aí a gente fazer uma oração. E como seria essa oração? A oração a gente pede para acontecer o que nessa oração? Para abençoar, a gente agradece também, né? Que a gente só não vai pedir, para ficar abençoando sem você não agradecer. Aí você agradece, você pede para Deus te dar conselhos, para que você fique mais calma e pede bênção. Uma coisa importante também, né? Se a gente percebe que a gente está sendo influenciado pelos espíritos, né? A gente pede para que aqueles espíritos possam ser
encaminhados, levados para outro lugar, afastados, né? Mas que não afastar de forma tipo, leva... Não, ajuda eles também, porque eles estão precisando de ajuda, né? Porque a gente sabe que os espíritos Sim. não são mal, eles estão mal, é diferente, entende? A diferença de ser mal e estar mal. Então, eles estão mal. E aí, né, a espiritualidade amiga e tal pode ajudá-los, né? Agora me fala, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Que tipo de lugares ou ambientes que a gente precisa evitar para que a gente não atraia gratuitamente espíritos que queiram influenciar negativamente a nossa vida? A gente pode evitar ir em balada, a gente pode evitar ir também em não favelas, não tô falando que favela é do mal, mas em alguns lugares que tem essas gangues, sabe? Lugares que tem muita energia negativa. Lugares que tem música funk, bebidas, pessoas fumando ou brigando, enfim. Interessante, mas só que muitas vezes a gente vai nesses lugares sem sair de casa, né? Como? Chamando pessoas... Não, calma, eu falei errado. Fazendo isso em casa. Não. Tem vezes que você nem faz uma festa funk em casa e você vai numa festa funk sem sair de casa. Oxe, ouvindo funk? Eu acho que Não sei. os pensamentos. Através disso aqui, ó. Celular, internet. Né? Aí a gente tá bom, eu não saio, eu não vou pra balada, mas aí vai lá no TikTok, né? Vê alguém dançando funk. É a mesma coisa, vocês concordam? Se começa aonde? Na mente. Então, se eu penso, gera a Frequência. Então, eu nem preciso sair de casa para me contaminar com essas energias. Vocês concordam? Às vezes Então, que tipo de conteúdo eu tenho que evitar? Pessoas rebolando, fumando, bebendo, músicas funks, enfim. Às vezes quando... Não quer dizer que a música funk é ruim, mas a música qualquer música que tem uma letra ruim, né? Sim, Pode ser qualquer estilo. Porque tem música funk de Jesus, por exemplo, né? Não tem a ver só com funk, mas eu tô entendendo. Às vezes quando eu tô mexendo no Instagram, no TikTok, às vezes aparece, aí eu falo, aí tem lá não interessado. No Instagram não sei se tem, porque eu não mexo muito, mas às vezes eu mexo quando não tem nada pra fazer. Mas no TikTok tem não interessado, aí eu coloco no não interessado. Aí não fica aparecendo tanto pra mim. E quando você cria, tipo assim, a sua conta, dá pra você marcar o que você quer assistir. Mas do mesmo jeito, às vezes ainda aparece. Mas aí, se você colocar não interessado, vai aparecendo menos. Mas o problema não é aparecer pra gente, né? Qual que é o a problema? gente assistir. Né? É claro que quanto mais a gente evitar, mais a gente vai poder, né? Estar assim, mas tá. Outra coisa que também pode fazer essa conexão, né? Ou seja, como a gente sabe que o tema do nosso programa é os espíritos leem os nossos pensamentos, é disso que a gente está falando, e eles influenciam as nossas vidas porque eles leem os nossos pensamentos, então eles vêm e são atraídos por essa frequência, é disso que a gente está falando, né? Então, qual outra forma que a gente também pode dar brechas para, além de discutir com o pai, desobedecer, fazer isso tudo, né? Mas o que mais também que a gente quando a gente faz, o que a gente pode fazer também que pode dar brecha para atrair influências negativas para a vida da gente? Não sei. Por exemplo, sabe aquela questão da fofoca? De falar mal dos outros, falar assim, não, deixa eu te falar, você viu o que o fulano fez? Você ficou sabendo, Amanda? Pois é, vem cá que eu vou te contar. Isso é um prato cheio, né? E muitas vezes a gente adora fazer isso, né? Falar mal dos outros, falar o que o outro fez de errado, não é?
E quando a gente fala mal de alguém, sabia que a gente pode estar falando mal da gente mesmo? Sim, porque às vezes a gente tá falando, tipo, eu não sei se é explicar direito, mas às vezes a gente tá falando, a gente vê aquilo no outro, mas às vezes tá na gente, tipo, tá nas nossas imperfeições, né? Muito bem. As imperfeições que eu vejo no outro é basicamente as imperfeições, né? A chance grande que as imperfeições estão em mim mesmo, né? Então, toda vez que vocês, ou eu, Alan também, né, pegar falando mal de alguém, eu posso pensar, olha só, tô falando mal de mim mesmo, né? É só que muitas vezes a gente não enxerga isso, né? E aí, quando alguém fala pra gente, Amanda, Yasmin, você é assim, assim. A gente fala, epa! Eu não, né? A gente tende a achar ruim, não é? Sim. Mas o que a gente precisa ter para aceitar quando alguém fala que a gente tem um defeito? A gente precisa aceitar que a gente tem aquele, tipo assim, defeito, né? E não ficar discutindo, porque a gente tem que... Vamos supor, a pessoa fala que você tá chata. Naquela hora, a pessoa pode estar te achando chata e você não tem que discutir, sabe? Você fica quieta e aceita que aquilo é verdade. E o que a gente tem que ter para aceitar os defeitos da gente? Calma, eu esqueci a palavra. Humilde. Humildade. Né? Então, quando humildade. alguém fala pra mim que eu tô chato ou que eu tenho um defeito, se eu não tiver humildade pra ouvir, falar, por que essa pessoa tá falando isso pra mim? Nossa, talvez ele tenha razão, né? Então, não quer dizer que todas as pessoas que disserem um defeito pra você, quer dizer que você tem aquele defeito. A gente também não pode acreditar em tudo, porque tem pessoas que são maldosas e utilizam isso pra fazer uma cilada com a gente. Mas quando alguém fala, a gente pode pensar, qual é o fundamento disso? Por que essa pessoa está falando isso para mim, né? E aí a gente começa a raciocinar e se ele tiver razão, a gente aceita e melhora. Se ele não tiver razão, a gente não precisa ficar com raiva, porque não é verdade, né? Sim. Então é isso aí. Ó, a gente já está indo para a reta final do nosso podcast, né? Nosso segundo. Foi bacana. Hoje você já ficou mais tranquila, Amanda? Eu fiquei também. Só no começo que eu pensei que eu não ia conseguir falar nada, mas depois que começou, eu fiquei de boa. É, porque a gente estuda, né? E tá lá dentro do nosso cérebro. Então é só a gente confiar que a espiritualidade do bem também vai nos ajudar, né? Da mesma forma que tem os espíritos que não querem o nosso bem, que fica falando aqui pra gente fazer as coisas erradas, os espíritos do bem também tá do nosso lado, quando a gente tá pensando bem, falando pra gente as coisas boas, né? Então, Yasmin, deixa uma mensagem final aí para as pessoas em relação a esse assunto, sobre policiar os pensamentos, né? E aí você dá a sua mensagem final, a Amanda também dá uma mensagem final dela e a gente encerra. Pense sempre positivo e ande com pessoas que te levem para o caminho do bem. E é isso. Que bom. Sempre quando vocês for agir com raiva, essas coisas, eu recomendo muito que vocês pensem antes de falar, né? E também tente não fazer o mal. E não faça também, né? Muito bom. É isso aí. Então, Jesus dizia, orai e vigiai. Então, se a gente ora e vigia os pensamentos, como vocês disseram, a gente naturalmente, consegue controlar os nossos sentimentos. Então, esse foi mais um episódio do Podcast. Você Sabia? Você sabia Você espiritismo. sabia. Então, um beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Tchau.